Então, vamos explicar essa questão aqui, que é da UERJ, né? Então, o que acontece? Nessa questão, ele, ele fala do processo de eutrofização ocorrido em um determinado lago, tá? Então, o lago ele sofreu um processo de eutrofização, tá? E acarretou alterações em diversos parâmetros, né? Medidos, não é isso? Na água, dentre eles as concentrações de nutrientes, né? Aqui, ó, concentrações de nutrientes, de oxigênio dissolvido, não é isso? De organismos aeróbicos e de organismos anaeróbicos, está aqui, né? Então foram esses quatro aqui, ó, esses quatro parâmetros, né? A concentração de nutrientes de oxigênio, né? De nutrientes de oxigênio de organismos aeróbicos e de anaeróbicos, beleza? O processo de eutrofização acarretou esses parâmetros, esses quatro parâmetros. Então ele fala: observe os gráficos abaixo que relacionam as concentrações desses parâmetros. Qual? Nutriente, oxigênio, organismos aeróbicos e anaeróbicos, beleza? E o tempo no processo citado. Então, olha lá, que relaciona as concentrações desse parâmetro e o tempo no processo citado. O que acontece? Para poder resolver essa questão aí, como que pode, o que você vai precisar disso aqui, cara? Isso é a base para poder resolver essa questão. Aí tu fala assim, pô, tá me falando que eu tenho que saber o que é eutrofização? Sim, tem que saber o que é eutrofização. Porque se não souber o que é eutrofização, essa questão não sai. Porque a eutrofização ela está relacionada a diversos outros fatores, entendeu? A concentração de nutrientes, ela está relacionada ao oxigênio, aos organismos aeróbicos e anaeróbicos. Então, bem resumidamente, eu vou colocar aqui, bem aqui, ó, o que significa eutrofização. O que é a eutrofização? Então, bem assim, resumido, né? A eutrofização, ela é o que? A concentração, vamos colocar aqui, ó, concentração, beleza? Concentração de matéria orgânica, onde? Nos ambientes marinhos, não é isso? Marinhos barra aquáticos. Então, eutrofização seria o que? A concentração de matéria orgânica nos ambientes marinhos e aquáticos. Aí o que acontece? Nesse processo de eutrofização, o que decorre desse processo de eutrofização? O acúmulo de matéria orgânica. E se tem acúmulo de matéria orgânica no ambiente aquático, fica o que? Produz algas. Essas algas elas vão que impedir a entrada de luminosidade no lago, no rio ou em qualquer lugar que tem no ambiente marinho que tem água, né? Impedindo a luminosidade de penetrar na água, impede o que? A produção de oxigênio. Se não tem oxigênio, o que acontece? O gráfico ele mostra uma diminuição do oxigênio e mostra também uma diminuição dos organismos que precisam de oxigênio, uma diminuição dos organismos aeróbicos, que são esses daqui, que necessitam de oxigênio. Então eu vou vir aqui embaixo para poder explicar bem aqui, ó, como é que é esse processo de eutrofização. Então, basicamente eu vou fazer um resumo. Então você tem um lago aqui, ó. Tem aqui um lago e vai acontecer aqui a eutrofização. Eutrofização. E nesse processo de eutrofização, eu falei que há acúmulo de matéria orgânica, beleza? Mas
nesse acúmulo de matéria orgânica, ó, nesse processo de eutrofização, há um acúmulo de matéria orgânica. Aí desenhei esse lago. Vai ocorrer nesse lago o quê? Um processo de eutrofização. Voltei aqui. Então, nesse processo de eutrofização, tem o quê? Tem dois elementos químicos, que eu vou colocar aqui de outra cor. Tem dois elementos químicos que induzem a formação de quê? De algas, né? Esses dois elementos químicos no processo de eutrofização, eles induzem a proliferação de micro-organismos, que são o quê? Algas. Quais são esses dois elementos químicos? O fosfato, né? E o nitrato, mais nitrato. Então, fosfato e nitrato, em processo que ocorre num rio, num lago de eutrofização, o que acontece? Produção de matéria orgânica, o mineral fosfato e nitrato vão fazer o quê? Induzem a proliferação de micro-organismos. Aí você diz assim, quais são esses micro-organismos, né? Que eu vou até colocar aqui outra cor. Quais são esses micro-organismos aqui que o fosfato e o nitrato induzem no processo de eutrofização? São as algas. São as algas. E o que acontece? As algas, elas vão se proliferar numa, vamos dizer assim, espessa camada, uma camada bem fina na superfície do lago, né? E ela vai se proliferar aqui. E olha, observa uma coisa. Conforme as algas se proliferam aqui em cima, elas tampam, vamos dizer assim, a passagem de iluminação, não é? Acaba não tendo iluminação aqui, ó. Então eu vou colocar isso aqui embaixo. As algas faz o quê? Pouca iluminação. Devido a essa pouca iluminação, o que cai também? Taxa fotossintética. E agora que é o barato. Taxa fotossintética e pouca iluminação, o que acontece nos organismos? Diminuição de oxigênio. Então, o que acarreta? A diminuição do O2, do oxigênio. Então, recapitulando, num processo de eutrofização, eu tenho que a produção de matéria orgânica, uma concentração de matéria orgânica em leitos marinhos, aquáticos, e que tem dois minerais, fosfato e nitrato, que induzem a proliferação de micro-organismos. Qual o nome desses micro-organismos? Algas. As algas, resumidamente, elas impedem a iluminação, ou seja, elas impedem que a luz entre para o inferior do leito do rio, e essa pouca iluminação que eu coloquei aqui, ó, pouca iluminação, acarreta uma pouca taxa de fotossíntese e, consequentemente, a gente tem o quê? Uma diminuição de oxigênio. Aí você fala assim, pô, eu estou entendendo mais ou menos. Aí vamos lá agora. O que acarreta essa diminuição de oxigênio? Eu tenho os organismos aeróbicos e organismos anaeróbicos. Qual a diferença dele? Qual a diferença desses dois aí?
Os organismos aeróbicos, o que eles são? Eles necessitam de oxigênio para sobreviver. E esse aqui, ó, não necessita de oxigênio. Então vamos lá. Se num processo de eutrofização eu tenho dois minerais, eu tenho uma concentração de matéria orgânica em que acarreta a produção de fosfato e nitrato. Fosfato e nitrato, ele induzem esses dois minerais, ele induz a proliferação de micro-organismos, que são as algas. Essas algas, elas impedem a iluminação. Pô, pouca iluminação, cara. Pouca iluminação, pouca taxa fotossintética. Pouca taxa fotossintética, eu tenho uma diminuição de oxigênio. Pô, então o que acontece? Se eu tenho uma diminuição de oxigênio, os organismos aeróbicos que necessitam de oxigênio para sobreviver, olha o que vai acontecer com eles. Vão morrer. Então, esses organismos, pela pouca demanda de oxigênio, morrem. Se esses organismos aeróbicos, que normalmente são peixes, né, são animais, né, provenientes de leitos marinhos, eles morrem, crescem os organismos anaeróbicos, que são o quê? Os decompositores. Decompositores. Por que eles crescem? Porque se morrem muitos organismos aeróbicos, os organismos anaeróbicos, que são decompositores, eles vão tipo que meio que fazer a festa nesse leito do rio. Eles vão se alimentar muito, né? Eles vão fazer muita decomposição, porque eles não necessitam de oxigênio. Eles vão sobreviver. Então, basicamente, a gente tem que olhar um gráfico que tem o quê? Diminuição de oxigênio, uma diminuição de organismos aeróbicos, um aumento de organismos anaeróbicos e mais o que? Aumento de matéria orgânica. É isso? Que são os nutrientes. Então, o gráfico que nós vamos olhar é uma diminuição do oxigênio, diminuição de organismos aeróbicos pela falta de oxigênio devido à proliferação de água. Ela tapa ela como se fosse assim, ela impede a iluminação de entrar em camadas inferiores do rio, do leito do rio, né? E um aumento de organismos anaeróbicos, que são o quê? Os decompositores, não é isso? Decompositores, não é isso? E um aumento de matéria orgânica, que é um aumento de nutrientes. Vamos lá ver o gráfico. Aí olha aí o gráfico aqui, ó, W. Vamos olhar ele. Ele está dizendo o quê? De acordo com a legenda. Nutrientes. Vamos lá. Nutrientes está decaindo. Não, pô. Nutrientes não pode decair. Nutrientes está aumentando. Oxigênio. Vamos lá. Está aumentando o oxigênio? Pô, se eu falei para você que as algas, elas impedem a taxa fotossintética, elas impedem a iluminação, então vai ser pouco oxigênio, pouca fotossíntese, pouco oxigênio. Então esse gráfico aqui, ó, tá barbada, porque está dizendo que aumenta o oxigênio, nós vimos que o oxigênio diminui. Outra coisa, o 3, aumenta o organismo aeróbico. Pô, se não tem oxigênio, os organismos aeróbicos que necessitam de oxigênio para sobrevivência, eles vão diminuir. Não é isso? Então, o W não. Vamos aqui agora no X. No X está dizendo que está diminuindo os nutrientes. Já está errado. Nutriente aumenta. Vamos lá. 4. Organismo anaeróbico, eles diminuem. Pô, eu falei para você que não, né, cara? Nós vimos que os organismos anaeróbicos, por falta de oxigênio, eles não morrem.
porque eles não necessitam de oxigênio. Outra coisa, está aumentando o 2 e o 3, está aumentando o oxigênio. Olha só, está aumentando o oxigênio, não pode. No processo de eutrofização, o oxigênio diminui. Então já vou eliminar esse. Agora vamos na Y. Está aumentando 2, o oxigênio aumenta. Já parei por aqui, cara. Não pode, no processo de eutrofização, diminuição de oxigênio. Por quê? Diminuição da taxa fotossintética. Diminuição da penetração de luz na água. Não pode, não tem oxigênio. Outra coisa, o Z. Vamos lá no Z. Por que o Z está correto? Vou fazer até um quadrado aqui, cara, para diferenciar porque ele está correto. Vou escrever aqui, ó, correto. Por quê? Vamos lá. O 1, ele aumenta. O que acontece? Os nutrientes aumentam. Beleza, tá certo. Porque com as mortes dos peixes, maior matéria orgânica, maiores nutrientes nas águas. Beleza, tá certo. Tá correto. Oxigênio dissolvido, ele tem que diminuir, pô. Vamos lá, o 2 está diminuindo. Beleza, tá certo. Organismos aeróbicos que necessitam de oxigênio. Se tem pouco oxigênio, esses organismos eles têm que diminuir, né? E o 3 está diminuindo? Tá, ó. O 3 está diminuindo. Ele aumenta. Agora vá. Por que ele aumenta daqui até aqui? Ó? Por que ele aumenta daqui até aqui? Concorda comigo que daqui até aqui ainda tem oxigênio? É, pô, oxigênio aqui, ó. Vou trocar de cor. No início ainda tinha oxigênio. Né? No início ainda tinha um pouco aqui, ó. Em relação a essa linha aqui, ó, a taxa de oxigênio ainda era alta ainda. Olha a altura daqui, ó. Depois olha o oxigênio como é que fica aqui baixinho. Diminuiu, né? Mas enquanto tinha oxigênio, pô, ele se produzia muito. Aí ele chegava aqui no ponto máximo, no cume, no clímax. Não é isso? E por isso que ele conseguiu subir. E depois ele chegou lá em cima e os organismos aeróbicos falaram assim, caraca, faltando oxigênio. Morre. Aí morreu todo mundo. Então tá certo também. E 4, organismo anaeróbico. Cara, esse vai aumentar. Esse aqui vai aumentar, ó, o 4. Por quê? Os organismos anaeróbicos eles não necessitam de oxigênio. Então, acabou o oxigênio? Tô nem aí, meu irmão. Tô indo, ó. Tô subindo, tô se produzindo. Tá morrendo peixe, eu tô me alimentando. Eles são os decompositores, né? Eles se alimentam de restos, de micro-organismos. Então, por isso que é a letra Z, né? Dá uma olhadinha com calma aí que eu acho que você vai entender.